Então, concluindo esse exercício, acabamos de ver que se R5 está contido em R, então R não necessariamente é transitiva. E vimos também para o R4, né? Quarta potência de R, quinta potência de R. Então, pelo que estamos vendo, a única potência que garante que ela é transitiva é se o R2 estiver contido em R, então é transitiva. Ou então, que é uma generalização, se para toda potência N estiver contida em R. Não é isso? Então é transitiva. Mas se só uma funcionar, a única que dá certo é o R2, o R5, o R4. Vamos aqui para concluir, mostrar que o R3 também vai falhar, né? Certo? Se a potência é R3 e apenas ela garantidamente estiver contida em R, então R é transitiva. Aqui eu conto um exemplo mais simples ainda. Se R for os pares 1, 2 e 2, 1, R2, 1 com 2, 2 com 1, então 1 com 1. 2 com 1, 1 com 2, o par 2, 2. Como R2 é a identidade, né, do conjunto 1, 2, então R composto com R2, que vai dar o R3, vai ser o próprio R, 1, 2, 2, 1. Ou seja, como R não é transitivo, e é igual ao R3, não é transitivo porque tem o 1, 2, 2, 1, mas não tem o 1 e nem tem 2, 2. Então está falhando, ou seja, temos exemplos que falham por 3, temos exemplos que falham por 4, temos exemplos que falham por 5. O único que sempre dá certo é o R2, que garante que a relação é transitiva, ok? Perfeito. Continuando com a matéria, vamos aqui na seção 6.4, representação de relações usando matrizes. Vamos relembrar aqui algumas notações que vão ser importantes nessa seção do livro. Duas notações que nós já vimos na lista de exercícios número 1, de matemática discreta, é somatório e produtório. Dados números reais x1 até xn, o somatório de k igual a 1 até xk até n de xk é igual a x1 mais x2 mais x3 até mais xn. E o produtório de k igual a 1 até n de xk é igual a x1 vezes x2 vezes x3 vezes até xn. Ok? Isso x são números reais. Ok? Mas também podemos fazer uma notação semelhante a essa para sentenças lógicas, com o e iterado e o ou iterado. A palavra iterado quer dizer repetido. Então, por exemplo, aqui o ou k de k variando de 1 até n, de sk, S é uma sentença lógica. Aqui era números reais, o x aqui é S, é sentenças lógicas. Valor verdadeiro ou falso. S1 ou S2 ou S3 ou até Sn. E o e iterado de k igual a 1 até n de sk igual a S1, e, S2, e, S3, e até e, Sn. Ok? E também podemos fazer essas notações iteradas para conjuntos. Interseção, iterado e união, iterado. Se eu tenho conjuntos C1, C2 até Cn, conjuntos agora, não é mais sentenças lógicas, nem números reais, como antes, né? Então, a união iterada de k igual a 1 até n de ck é C1, união C2, união C3 até união Cn. E a interseção iterada de k igual a 1 até n de ck é C1, interseção C2, interseção C3, interseção até interseção Cn. Ok? Então, voltando aqui para o livro, vamos ver a seção 6.4, representação de relações usando matrizes, né? A matriz booleana de uma relação. O que é uma matriz booleana? É uma matriz cujos elementos são valores lógicos, verdadeiro ou falso, ok? Ao escrever tais matrizes, é conveniente usar 0 para representar o falso e o 1 para representar o verdadeiro, mas estando claro que são valores lógicos, né? Sejam A1 até AM, B1 até Bn, conjuntos finitos, né? A tem M elementos, B tem N elementos, e temos uma relação do conjunto A para o conjunto B, ou seja, R é um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro elemento está em A e o segundo em B. Uma maneira de representar essa relação R é através de uma matriz booleana, Mzão de M linhas e N colunas. Ou seja, M é uma matriz que vai representar a relação R. Então, na posição IJ, linha I, coluna J da matriz M, que está representando a relação R, nós colocamos 1 se AI, R, BJ, ou seja, AI, BJ pertence a R, a relação R. E colocamos falso, ou seja, 0, se AI, R cortado BJ, ou seja, AI, BJ, o par AI, BJ não pertence à relação R.
Observe que a matriz depende da escolha dos conjuntos A e B e também da ordem com que foram escolhidos, em que os elementos foram listados. Ou seja, se ao invés de botar A1, A2 até AM, a gente colocasse A2, A1 e depois A3 até AM, o conjunto A seria o mesmo, mas a matriz seria diferente, né? Porque estaríamos permutando linhas entre a primeira e a segunda linha, ok? Observe que a matriz M depende dessa escolha da ordem. Vamos ver aqui um exemplo. Seja R a relação 20, 30, 21, né? Perdão, 20, 20, 30, 20, 30, 30. Se escolhermos o conjunto A sendo 10, 20, 30 e 40 e o conjunto B sendo 10, 20 e 30, a relação R é uma relação de A para B. Todos os primeiros elementos estão em A, todos os segundos elementos estão em B. Listados nessa ordem, né, de dentro do conjunto, a matriz será a seguinte. Colocamos aqui os elementos de A, 10, 20, 30, 40. Aqui os elementos de B, 10, 20, 30. Então, e os pares, nós vamos colocar um onde os pares estão representados. Por exemplo, 20, 20, linha 20, coluna 20, colocamos 1. 30, 20, linha 30, coluna 20, colocamos 1. Né? 30, 30, linha 30, coluna 30, colocamos 1. O resto é 0, ok? Perfeito. Agora vamos ver como é que a gente pode usar isso de algum modo. A composição de relações. A composição de relações, ela pode ser entendida em termos de matrizes. Sejam R uma relação de A para B, A de A1 até AM, B de B1 até Bn, e S uma relação do conjunto B para um conjunto C, de C1 até Cp. Ou seja, A tem M elementos, B tem N elementos, C tem P elementos. R é uma relação de A para B e S uma relação de B para C. Ok? Com matrizes booleanas M, que representa o R, e N, que representa o S. Ou seja, o M representa o R, tem que ter M linhas e N colunas, porque é de A para B, M por N. E o S é uma de B para C, ou seja, N por P. N por P, a matriz N grande representa a relação S. Pela definição de composta, a matriz P, que vai representar a composta, né, é tal que P e J igual a 1. Ou seja, vamos lá primeiro, o que significa P e J igual a 1? A matriz P representa a composta, S bola R, ou seja, R composta com S. Para P e J ser 1, quer dizer que o elemento, o par IJ, pertence à composta. Para o par IJ pertencer à composta, tem que existir um K, tal que IK pertence a R, ou seja, MIK igual a 1, porque M representa R, e N e KJ pertence à relação S, ou seja, NKJ igual a 1, porque a matriz N representa a relação S. Ou seja, podemos escrever de outro modo, PIJ igual a 1, né? Então quer dizer o que? PIJ é igual a 1 se acontece isso e isso para algum K. Ou seja, vamos tentar todos os valores possíveis de K. K igual a 1, MI1, N11. Perdão, MI1, N1J. K igual a 2, MI2, N2J. K igual a 3, MI3, N3J. Até K igual a N, MIN, Nzão, NJ. Ok? Perfeito. E isso é um E aqui dentro dos parênteses, porque eu quero que aconteça desse ser verdadeiro e esse ser verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Tá aqui, E, não é isso? O que mais? E aqui fora é OU, porque pode ser qualquer um. Se um desses der certo, existe um K, só existe um, já está bom. Ok? Perfeito. PJ então é esse valor, e nós acabamos de ver que isso pode ser escrito de um modo mais simples como um OU iterado, que é ou isso, ou outra coisa, então podemos escrever desse modo aqui, PJ igual a vários fatorizinhos entre parênteses, MIK e NKJ, ó, MIK e NKJ, e um OU iterado de K igual a 1 até N. Agora vamos perceber a semelhança entre essa fórmula aqui, para obter a matriz P da composta S bola R, ou seja, a composta de R com S,
com a semelhança disso com o produto de matrizes normais. Se Mn fossem matrizes normais, o elemento P e J é obtido do somatório de K igual a 1 até N de MIK vezes NKJ. Não é isso? Para quem lembrar aí de produtos de matrizes. Concluímos que a composição de uma relação R com uma relação S corresponde ao produto M vezes N das respectivas matrizes booleanas, Mn, no sentido da álgebra de matrizes. Exceto que o produto vezes é substituído pela conjunção e a soma do somatório mais é substituído pela disjunção ou. Certo? Então, é um modo fácil de lembrar que a composta pode ser obtida do produto de matrizes, mas trocando somatório por ou, soma por ou e vezes por e. Observe que a ordem em que as matrizes devem ser multiplicadas é oposta à ordem usada na notação S bola R, ok? Porque S bola R representa a composta de R com S, tá bom? Perfeito. Vamos ver aqui um exemplo. Exemplo 6.22. Seja A o conjunto de 10 a 40, o B de 20 a 60, 20, 40, 60, o A 10, 20, 30, 40 e o conjunto C 35, 55, 75, 95. Seja a relação R 10, 20, 10, 60, 20, 40, 40, 60, ou seja, R é uma relação de A para B. E S é 20, 35, 20, 55, 40, 55, 40, 75, 60, 95, ou seja, S é uma relação de B para C, tá bom? Quem é a composta de R com S, ou seja, S bola R, a composta de R com S, né? A gente lê assim de trás para frente, não é isso? Vamos ver primeiro a matriz M, que representa a relação R. Quem é? Colocamos aqui o conjunto A, 10, 20, 30, 40, o conjunto B, 20, 40, 60. Né? Aqui para a relação S, que é o N, vai representar o S. Colocamos aqui 20, 40, 60 e aqui o C, 35, 55, 75, 95. Perfeito? 10, 20, então 10, 20 tem 1. 10, 60, 10, 60 tem 1. 20, 40, 20, 40 tem 1. 40, 60, 40, 60, aqui tem 1. O resto é 0. N, tem relacionado à relação S. 20, 35, 20, 35 coloca 1. 20, 55 tem 1. 40, 55, 40, 55 tem 1. 40, 75, 40, 75 tem 1. 60, 95, 60, 95 tem 1. Quem será, então, a matriz que vai representar a composta S bola R, ou seja, R composta com S, né? Tem a ver com o produto de M, da matriz M com N, trocando mais por E, por OU, quer dizer, e vezes por E. Então vamos ver, como é que se obtém esse elemento? 1 vezes 1 dá 1, já deu 1, então já podemos colocar 1 lá, porque o resto é soma de 1 ou de zeros. Esse outro elemento, 1 vezes, aqui nessa outra coluna, 1 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 0, não é assim? Então já tem 1 vezes 1, deu certo. E esse 0, vamos ver, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, então aqui é 0. Aqui esse 1, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 1 vezes 1 deu 1. Então por causa desse 1 e esse 1, aqui vai ser 1, que é linha 1, coluna 4, linha 1, coluna 4. Perfeito? Fazendo essa multiplicação, né, de matrizes, trocando mais por V, por OU e vezes por E, nós conseguimos obter a matriz que representa a composta de R com S. Vai ser o produto de R vezes S, que em notação de composta é escrito ao contrário, S bola R, para ficar semelhante à notação que nós ainda vamos ver de funções, como já justifiquei antes. Ok?